A gente vai conversar agora sobre isso com o nosso comentarista de economia, Sérgio Vale, que vai trazer um pouco mais desse panorama do mundo. Sérgio, queria começar falando sobre essas distorções que a gente está vendo, tanto no Japão quanto na Turquia, indo na contramão de aumento de juros no mundo. Bom dia, Pri. Olha, isso só vai piorar, na verdade, né? Como a gente ainda tem um cenário de juros americanos, também juros europeus para subir aí nos próximos meses, a gente vai ver os Fed Funds chegarem provavelmente entre 4,5% e 5% no primeiro semestre do ano que vem. É muito provável que as moedas dos países que têm taxas de juros extremamente baixas, como é o caso do Japão, a gente vai ver esse 150 aí não parar por esse patamar. Provavelmente a gente vai ver a desvalorização acontecer mais forte ainda. E os casos muito atípicos que a gente tem de Turquia, a Argentina com o Banco Central um pouco mais flexível e mais livre do que o turco, são cenários ainda mais críticos. No mundo que a gente está vendo essas desvalorizações competitivas das moedas, especialmente dos mercados emergentes, e esses dois países com inflação muito elevada, a gente está vendo a Turquia com 83%, a Argentina caminhando para uma inflação de 100%, essas desvalorizações cambiais colocam um cenário ainda mais desafiador para esses países, e o que a Turquia fez é algo impensável. Com uma inflação de 83, baixar a taxa de juros só mostra como o Banco Central turco não tem independência nenhuma. E, Sérgio, a análise que está sendo feita nesse momento é que talvez a alta dos juros ela não seja capaz de combater a inflação antes dos países entrarem em recessão e um cenário global de países avançados caminhando ali para um patamar de inflação de cerca de 5%, quando tinha uma inflação perto de 2%, pelo menos pelas últimas 2 décadas. Como que isso traz impactos para o mundo todo? Qual que é essa nova era de inflação maior no mundo, como que isso traz impactos para a economia global, mas também aqui para o nosso cenário brasileiro e para o Brasil? Esse cenário é desafiador, Pri, porque a inflação no patamar que a gente está vendo agora, a gente não vê, especialmente em Europa e Estados Unidos, desde a década de 70. A gente está falando de inflação europeia podendo chegar a 12%, 13% aí nos próximos meses. A inflação americana não sai do 8%, né, do patamar de 8% no CPI há alguns meses. Então, por conta dessa inflação que está muito elevada, muitos segmentos dentro da inflação americana, da inflação europeia, sinalizando uma resiliência muito grande, isso mostra que esses bancos centrais vão ter que ser ainda mais agressivos com taxa de juros para conseguir controlar essa inflação com o inverno aí pela frente, que vai afetar especialmente o mercado europeu. Por conta disso, enquanto essas economias ainda continuam aquecidas, a gente vê isso no caso americano, com o mercado de trabalho extremamente forte, atividade ainda, de certa forma, relativamente forte, a inflação não cedendo, não tem muito jeito. A taxa de juros vai ter que subir com mais força e a recessão está quase contratada para esses países no ano que vem. Agora, a recessão mundial, especialmente Estados Unidos e Europa, coloca um cenário de depressão de atividade mundo afora, né? De desaceleração de atividade mundo afora, a gente não vai escapar disso. Uma das razões para a gente ver crescimento mais baixo no Brasil ano que vem é justamente o cenário internacional mais fraco, que se junta à nossa taxa de juros mais elevada também, que vai contribuir para esse crescimento mais fraco em 2023. E, Sérgio, não sei qual que é a tua opinião, né, mas de ouvir as campanhas, né, os aspectos econômicos das campanhas, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, aparentemente eles não falam sobre esse cenário, né, de desaceleração da economia global, e tudo que eles falam é prometer mais gastos, mas não falam absolutamente nada de como proteger, né, o Brasil, ou blindar o Brasil dessa crise global, né? Qual que é a tua avaliação? Não tem mesmo, Pri. Hoje é um tiroteio de desinformação, na verdade, que a gente tem nas duas campanhas, né? A gente não sabe exatamente o plano econômico do eventual governo Lula e também no caso do governo Bolsonaro, a gente vê o Guedes soltando informação, depois sendo tirada a informação que foi colocada em relação ao salário mínimo, em relação ao aumento de funcionalismo. Então, até a eleição se resolver, a gente vai ficar muito às cegas. A gente precisa passar essa semana, saber quem vai ganhar e aí a gente vai poder ter um pouco mais de clareza do que vai acontecer na economia brasileira ano que vem. Ontem teve essa notícia aí de que Guedes estaria planejando, numa eventual reeleição de Bolsonaro, não trazer um reajuste de aposentadorias e também de salários pela inflação. Depois, ontem à noite, Bolsonaro desmentiu, né? Parece que o ministro tenta falar alguma coisa ali relacionada a ajustes de gastos, pega mal politicamente e volta atrás, né? Só muito rapidamente, qual que é a tua avaliação sobre isso, Sérgio, que a gente está encerrando aqui?
Pois é, tudo que toca na população mais pobre, especialmente agora, é bastante complicado. Então, do ponto de vista eleitoral, falar em salário mínimo, falar em reajuste de funcionalismo, deveria ser quase proibido nas campanhas nesse momento. Há uma semana da eleição, uma eleição tão disputada. Então, a gente só vai saber disso mesmo depois da eleição, Pri. Muito obrigada, Sérgio Vale, nosso comentarista de economia. Bom fim de semana, ótima sexta-feira para você, Sérgio. Bom dia, Pri, bom trabalho, até segunda-feira.